Meus amigos, vocês que generosamente acompanham aqui os nossos podcasts, é possível que haja alguém que desconheça o fato de eu ser jornalista ligado à área da sustentabilidade há 30 anos e que eu tenha coberto, fazendo várias reportagens e programas, a maior tragédia envolvendo vazamento de rejeito de minério registrado até hoje no planeta, ocorrido há pouco mais de 3 anos, em Mariana, a partir de uma empresa chamada Samarco, sustentada pela brasileira Vale e pela australiana BHP Billiton. Não foi acidente, houve uma soma de situações que remetem à leniência, omissão e imperícia, e isso levou o Ministério Público Federal, por exemplo, a abrir processo por homicídio doloso, quando há a intenção de matar e que alcança funcionários e fiscais envolvidos na operação da barragem que rompeu. Eu vou resumir algumas impressões a respeito dessa nova tragédia envolvendo outra barragem de rejeitos da Vale, na cidade de Brumadinho, também em Minas Gerais. Nós estamos no calor dos acontecimentos, há uma investigação que apenas começou e vai demorar, não sabemos ao certo o número de sobreviventes e eu rogo a Deus para que seja o mais elevado possível, mas a gente não pode refletir, deixar de falar sobre esse assunto. Vamos aqui resumir alguns tópicos importantes. Uma empresa top de linha como a Vale, reconhecida internacionalmente, não pode se envolver em 2 acidentes desse nível, no intervalo de tempo tão curto, e se tratando de obras de engenharia. Quando eu falo obras de engenharia, eu estou falando do esmero técnico que deve marcar todos os projetos desenvolvidos para estocagem de rejeito de minério, porque há muitos riscos envolvidos. Não é possível que não haja o devido cuidado não apenas na construção, mas principalmente na manutenção da estrutura. Isso é muito importante, é fundamental. É óbvio que o que aconteceu em Brumadinho, principalmente depois do episódio de Mariana, não deveria ter lugar. Fiz uma pesquisa e descobri os relatórios mais recentes que mapeiam as barragens no Brasil. A Agência Nacional de Águas publicou um no ano passado, 2018, referente ao exercício do ano de 2017. Nós temos mais de 24 mil barragens espalhadas pelo Brasil, dos mais variados gêneros, principalmente para estocar água para a irrigação de culturas agrícolas. Nós temos 42% dessas barragens sem nenhuma autorização, licença ou alvará. Estou falando de quase metade dessas 24 mil barragens são clandestinas, piratas, estão à margem da lei. Nós temos também 790 barragens nesse universo que são de rejeitos de minério. 790 barragens que estocam rejeitos de minério, das quais mais de 420, são 421 consideradas de maior porte e que precisam, segundo os técnicos, ser monitoradas. Aí temos um problema. São poucos fiscais. E esse mesmo estudo revela que a capacidade desses fiscais percorrerem e estarem em loco em todas essas barragens só é suficiente para cumprir 3% desse universo por ano. E aí eu estou falando de todas as barragens que existem no Brasil. Levaríamos, portanto, 33 anos para cumprir um ciclo completo de fiscalização, o que é um absurdo. O Brasil já tem, desde 2010, uma política nacional de segurança de barragens. Ninguém conhece. Essa política já foi regulamentada por decreto, já existe regra estabelecida nos termos da lei. Ninguém sabe. Nós tivemos o lobby da mineração forçando uma barra para o Brasil ter uma Agência Nacional de Mineração que saiu do papel no ano passado. E essa agência tem a atribuição de fiscalizar as barragens de rejeitos de minério. Nós estamos vendo a repercussão do caso. Eu gostaria de citar aqui
o depoimento emocionado, indignado de um especialista nessa área da mineração, que é um pesquisador sênior do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, o Dr. Francisco Chaves Fernandes, em entrevista à Época. E ele diz o seguinte: em relação a Mariana, o que aconteceu para que nós não conseguíssemos evitar uma nova tragédia em Brumadinho? E ele diz textualmente, aspas, as empresas de mineração aprenderam a gastar fortunas com advogados para se defender. E as leis foram feitas sob influência do lobby da mineração. Fizeram uma barragem jurídica com advogados vindos de jatos de escritórios em São Paulo. O novo marco regulatório do setor, que foi esse, no ano passado, que criou a Agência Nacional de Mineração, segundo o Dr. Francisco Chaves, favorece a impunidade e transforma o Estado em menos responsável ainda. Já teve tempo suficiente para discutir responsabilidades mínimas, mas não foi o que vimos. Fecha aspas para o Dr. Francisco Chaves. É muito importante também a gente reconhecer, mais uma vez, a diferença que faz ter fiscalização atuante, presente, in loco. E repararmos numa sincronicidade importante. Temos um novo governo chegando. Ele não tem culpa nenhuma no que aconteceu, é bom frisar. Mas o novo governo federal que chega traz o discurso em favor do desenvolvimento da atividade mineradora. O presidente Bolsonaro tem falado que a mineração é um setor estratégico que precisa ser incrementada no Brasil. Ok, não discutimos isso. Mas também temos um discurso vitorioso nas urnas que enfraquece a importância da fiscalização, o IBAMA foi chamado de indústria de multas, da necessidade de flexibilizar a legislação ambiental e que há muita burocracia, muita letargia, muito atraso na concessão de licenças. Meus amigos, vamos por partes. Em primeiro lugar, os empreendedores que esperam muito tempo pela concessão de uma licença ambiental têm razão em se queixar porque há atrasos. E aí a gente vai tentar, no caso específico do IBAMA, entender por que isso acontece. Eu tive o cuidado de checar essa informação. Existem hoje no IBAMA 1.860 vagas em aberto, não preenchidas. Um déficit operacional importante nas rotinas de um órgão que é licenciador e fiscalizador. Não fizeram concurso. Não há previsão de concurso. Portanto, o IBAMA, que é o braço do Estado que deveria ter recursos materiais humanos suficientes para honrar os pedidos de licença do setor corporativo, de empresários, não tem recursos humanos para fazê-lo. A solução para isso, portanto, me parece apenas uma opinião, é recompor esses quadros técnicos, preencher essas vagas e não enfraquecer a legislação. Uma outra questão que vem sendo repetida à exaustão pelo setor privado é a possibilidade do Brasil inovar e promover o autolicenciamento, ou seja, os próprios empreendedores se autolicenciam, declarando por escrito ao órgão ambiental que conhecem as regras, as leis, e que estão, portanto, seguindo à risca tudo aquilo que a legislação brasileira exige. Sem que o órgão ambiental deva, portanto, realizar esse trabalho. Se der problema lá na frente, aí sim entra em campo o órgão ambiental, o Ministério Público, a Justiça. Meus amigos, infelizmente, é uma opinião minha, não temos ainda maturidade ética para o autolicenciamento. As informações que me chegam dão conta de que as empresas de mineração, claro que a gente não vai generalizar, mas eu conversei com mais de um engenheiro, mais de um geólogo, não adotam os protocolos mais rígidos de monitoramento de barragens de rejeitos. Economizam recursos para ter melhor desempenho financeiro no final do período. E isso é gravíssimo como indicador
do autolicenciamento como uma hipótese de uma nova rotina no Brasil. Não temos maturidade ética. Eu vou pegar outro exemplo. Nós também acompanhamos de perto a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Me perdoem lembrar esse episódio tão doloroso. O que aconteceu lá? Nós tivemos dezenas de jovens mortos, principalmente por asfixia, numa boate que não cumpria as regras básicas de segurança e não tinha alvará para funcionar. Após esse episódio que teve repercussão internacional e que mereceu até uma manifestação do Papa, o mundo enlutou-se por conta da dor extrema das famílias que perderam seus entes queridos dentro de uma boate que foi irresponsável ao colocar mais gente do que poderia, não ter rotas de fuga em situação de emergência bem sinalizadas e identificadas, não ter extintores de incêndio na quantidade e na proporção adequados, etc, etc. Depois dessa tragédia, o Brasil inteiro se mobilizou com juras de novas rotinas, com mais fiscalização na rua, corpo de bombeiros atuante ou defesa civil, promovendo uma nova configuração aonde danceterias, bares, casas noturnas em geral, estivessem licenciadas pelo Estado, de acordo com a lei. Pois bem, pouco mais de um ano depois da tragédia da Boate Kiss, eu fiz uma reportagem no Rio de Janeiro que repercutiu uma pesquisa de um Instituto de Defesa do Consumidor chamado Proteste. É uma associação de defesa do consumidor importante em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, que mapeou o que estava acontecendo em algumas das mais importantes casas noturnas. Eu estou falando apenas da cidade do Rio de Janeiro, num país que tem mais de 5.500 municípios, hein? E uma cidade que tem recursos, ou deveria ter, para isso. Pois bem, várias casas noturnas distantes do compromisso ético, em primeiro lugar, e legal, em segundo lugar, de ter alvará, de renovar alvará, de seguir à risca os protocolos de segurança. Como é que a gente vai falar em autolicenciamento imersos nessa cultura em que, apesar do ditado prevenir é melhor do que remediar, insistentemente, teimosamente, nós preferimos remediar? Que o episódio de Brumadinho seja o último envolvendo o setor minerador do Brasil. E que nós, desta vez, aprendamos a lição. Porque errar é humano, acidentes acontecem. Mas o que nós temos, do ponto de vista da apuração dos fatos, em relação a Mariana, não foi acidente. E Brumadinho é uma obra de engenharia. E isto não poderia acontecer do jeito que aconteceu. Até a próxima.